Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 347º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Esdras, capítulos 1 e 2. Livro de Esther, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 13. E o livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 1 a 15. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Esdras, capítulos 1 e 2. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram da Babilônia. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná.
Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua-Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sinaá, 3.630. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros. Os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo. Os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Hazebaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer. Porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cos,
os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e as suas servas, que eram 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo o Israel. Amém. Compreendendo o livro do profeta Esdras, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Conforme 2 de Crônicas, capítulo 36, versículos 22 a 23, Deus é fiel em sua palavra. Por pelo menos 40 anos, o profeta Jeremias advertiu os líderes de Judá de que o exílio babilônio era inevitável. Conforme Jeremias 20, versículos 4 a 6 e capítulo 21, versículos 7 a 10, e ele lhes havia suplicado que se arrependessem de seus pecados e se rendessem à Babilônia. Só assim eles poderiam salvar a cidade e o templo da ruína. Os líderes, porém, não deram ouvidos e ainda chamaram Jeremias de traidor. E a cidade santa e o templo foram destruídos em 587 a 586 a.C. Compreendendo o versículo 1, em 538, aproximadamente 70 anos depois do exílio, também profetizado em Jeremias capítulo 25, versículos 11 a 12, Ciro, o grande, rei da Pérsia e conquistador da Babilônia, assinou um decreto permitindo os exilados judeus retornarem à sua terra e reconstruírem o seu templo. Isso também foi profetizado por Isaías, conforme Isaías 44, versículo 28. O que Ciro fez 25 séculos atrás, hoje nos lembra de algumas importantes verdades espirituais. Deus é fiel em sua promessa, apesar de seus pecados. Esses exilados eram o povo escolhido de Deus da aliança que ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3. A nação havia quebrado a aliança, mas o Senhor permaneceu firme em sua palavra. Compreendendo o versículo 2, o povo de Deus precisa lembrar que o bom Senhor é soberano sobre toda a nação e pode fazer o que bem entender com os governantes mais poderosos. O Senhor chamou Ciro de meu pastor, conforme Isaías 44, versículo 28, e meu ungido, conforme Isaías 45, versículo 1. E Isaías havia profetizado que Ciro libertaria os cativos e deixaria que reconstruíssem a cidade e o templo deles. Deus não usa apenas cristãos para realizar sua vontade. Seja prefeito, seja governador, seja senador, seja primeiro-ministro, seja embaixador, seja presidente, Deus pode usar seu poder soberano sobre eles e, por meio deles, realizar seus propósitos. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 3 a 4. O decreto estava voltado para dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que queriam retornar à sua terra. Segundo, aquelas que preferiam permanecer na Babilônia. O segundo grupo foi incentivado a dar ofertas para ajudar a financiar a viagem e a restauração do templo. Compreendendo o versículo 5,
Deus não só moveu o coração de Ciro para libertar os cativos, conforme versículo 1, mas também tocou no coração dos judeus, dando-lhes o desejo de voltar para ajudar, conforme versículo 5. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Referência a Filipenses 2, versículo 13. O mesmo Deus que ordena o fim, a reconstrução do templo, também proporciona os meios para alcançar o fim. Nesse caso, um povo disposto a ir para Judá e trabalhar. Compreendendo o versículo 8, em Esdras 5, versículo 16, lemos que Sesbazar lançou os alicerces do templo. O texto de capítulo 3, versículos 8 a 13, atribuiu isso a Zorobabel e a Zacarias, conforme capítulo 4, versículo 9, o confirma. A conclusão lógica é que Sesbazar e Zorobabel eram a mesma pessoa. Muitas vezes, naquela época, as pessoas tinham mais de um nome próprio, especialmente se fossem judeus nascidos em terras estrangeiras, conforme Daniel 1, versículo 7. Em exposição bíblica dos versículos 9 a 10, os números apresentados aqui totalizam 2.499 objetos, mas o total dado no versículo 11 é de 5.400. A lista mencionada em Esdras 1, versículo 10, afirmando que havia 1.000 outros objetos, sugere que os versículos 9 e 10 listam os objetos maiores e mais valiosos, enquanto muitos outros utensílios menores nem foram incluídos em categorias específicas. Compreendendo o capítulo 2, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 2. Com a lista paralela apresentada em Neemias 7, versículo 7, temos de acrescentar o nome de Naamane, formando o total de 12 homens, um para cada uma das tribos. O Neemias, mencionado em Esdras 2, versículo 2, não é um homem que reconstruiu os muros de Jerusalém, porque ele só entrou em cena em 444 a.C., e o Mardoqueu, que aparece na lista, não é aquele citado no livro de Ester. Jesua é o sumo sacerdote mencionado 23 vezes em Esdras e Neemias. Ele foi uma parte importante na liderança do remanescente e serviu ao lado do governador Zorobabel. Tudo na obra de Deus varia com a liderança. Quando Deus deseja realizar algo, ele chama homens e mulheres dedicados para desafiar seu povo e mostrar o caminho. Exposição bíblica dos versículos 3 a 35. As listas longas de nomes próprios nas Escrituras, incluindo as genealogias, podem não ser interessantes para o leitor comum, mas são muito importantes para a história do povo de Deus. A menos que estejam envolvidas em questões de herança, a maioria das pessoas hoje está mais preocupada com o comportamento de seus descendentes do que com a linhagem de seus antepassados. Mas isso não se aplica aos judeus do Antigo Testamento. As razões que envolviam o interesse em conhecer a própria linhagem eram, primeiro, apropriar-se dos direitos e privilégios da nação judaica, dos quais havia muitos. Segundo, os judeus que retornaram a Judá não podiam reivindicar sua propriedade familiar, a menos que pudessem provar sua ascendência. Terceiro, os sacerdotes e levitas deveriam comprovar sua linhagem, caso contrário, não poderiam servir no templo ou participar dos benefícios desse serviço. A exposição bíblica dos versículos 59 a 60. 652 pessoas não puderam provar sua ascendência judaica. As cidades citadas eram na Babilônia e não em Judá. Zorobabel e Jesua não enviaram essas pessoas de volta, mas lhe concederam os direitos de estrangeiros, conforme Êxodo 22, versículo 21, capítulo 23, versículo 9, Levítico 19, versículos 33 a 34, Deuteronômio 10, versículos 18 e 19, capítulo 14, versículo 29. É a exposição bíblica dos versículos 61 a 63. Não há dúvida de que alguns homens pensaram que poderiam ingressar no sacerdócio e ter uma vida muito mais fácil vivendo em Jerusalém, mas Zorobabel os rejeitou.
Deus havia deixado claro que qualquer estrangeiro que tentasse servir no altar seria condenado à morte. Referência a Números 1, versículo 51 e capítulo 3, versículo 10. E eu encerro a compreensão do livro de Esdras, capítulo 2, trago o versículo 68. Esdras não escreveu nada sobre a longa viagem de cerca de 1.450 quilômetros, ou que os judeus sofreram durante esses 4 meses difíceis. Isso lembra a descrição sucinta de Moisés acerca da jornada de Abraão e Sara para Canaã. Eles partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Referência a Gênesis 12, versículo 5. Vamos para a leitura no livro de Ester, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 13. Ester convida o rei e Amã para um banquete. No 3º dia, Ester se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: "O que é que você tem, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado." Ester respondeu: "Se for do seu agrado, venha hoje com Ramã ao banquete que preparei para o rei." Então o rei disse: "Peçam a Ramã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Ester." Assim o rei e Ramã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: "Qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer?" "Será dado, mesmo que seja metade do reino." Ester respondeu: "Meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, é então que o rei venha com Ramã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede." Naquele dia, Ramã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Ramã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Ramã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Ramã acrescentou: "A própria rainha Ester a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei." Então Zeres, a mulher de Ramã, e todos os amigos dele disseram: "Mande fazer uma forca de 22 metros de altura e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete." A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Ramã é forçado a honrar Mordecai. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: "Que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso?" Os servos do rei que o serviam responderam: "Ele não recebeu nenhuma recompensa." O rei perguntou: "Quem está no pátio?" Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: "Ramã está no pátio." Então o rei mandou que ele entrasse. Ramã entrou.
E o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Ramã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Ramã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Ramã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Ramã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Amém. Compreendendo o livro de Ester, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 13. Capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. O que Ester fez aparece entre os grandes feitos de fé nas Escrituras e poderia ter sido registrado em Hebreus 11. Os judeus precisavam orar e ter fé de que Deus iria trabalhar, mas alguém tinha de agir, pois a fé sem obras é inútil. Referência a Tiago 2, versículo 20. A exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Ester não estava agindo com base em uma fé cega. Ela sabia que Deus havia se comprometido a lidar com os seus inimigos na aliança que fez com os judeus, conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3. Ela também sabia que o Senhor de Israel era um Deus perdoador, que ouviria seu povo quando ele se humilhasse e orasse, conforme 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Além disso, Deus havia permitido que um remanescente de judeus retornasse à sua terra e reconstruísse seu templo. Sem dúvida, o Todo-Poderoso não queria que eles parecessem e seu trabalho fosse interrompido, ao contrário de Ester diante de Xerxes. Quando chegarmos ao trono da graça, não precisaremos especular o que o nosso Pai pensa de nós, porque Ele sempre ama seu povo e o acolhe em sua presença. A exposição bíblica dos versículos 8 a 10. O fato de Ester convidar Ramã para o segundo banquete só aumentou a confiança do ministro do rei, e essa era exatamente a reação que a rainha queria. Enquanto seu inimigo estivesse extremamente confiante, Ester sabia que ele estaria vulnerável. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Provérbios 28, versículo 26. Assim como o rico insensato da parábola de Jesus, conforme Lucas 12, versículos 16 a 21, Ramã estava convencido de que sua vida só iria melhorar quando, na realidade, ele estava apenas a algumas horas de morrer. O único lugar seguro para depositarmos nossa confiança é no Senhor. Aleluia! Compreendendo o versículo 11, cheiro de ânimo depois de um jantar privado na companhia do rei e da rainha da Pérsia e antecipando um segundo banquete na noite seguinte, Ramã começou a viajar em seu ego. Muitos teólogos têm convicção de que o orgulho é a essência do pecado. Os cristãos precisam tomar cuidado para não darem lugar a esse perigoso sentimento.
o que um pecador tem de que possa se orgulhar. Paulo, em Filipenses 3, deixa de lado todas as coisas por amor de Cristo e as considera sem valor. Referência a Filipenses 3, versículo 7 a 8. Compreendendo o versículo 13, a maldade é aquele ódio profundo que dá prazer quando o nosso inimigo sofre e nos causa dor quando ele tem êxito. A maldade nunca pode perdoar, ela tem sempre de se vingar. A maldade tem uma boa memória para feridas e uma péssima memória para atos de bondade. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo comparou a maldade e perversidade com o fermento, porque, como o fermento, ela começa muito pequena, mas vai crescendo aos poucos e, por fim, permeia toda a vida. Compreendendo o versículo 14, o plano de Hamã era óbvio. Ele queria usar a execução de Mardoqueu para assustar os judeus e convencê-los de que o rei falava sério quando aprovou o edital. A execução de um judeu proeminente como Mardoqueu paralisaria as intenções do povo de Israel no império, e eles estariam à mercê de Hamã. Capítulo 6, dos versículos 1 a 13. Exposição bíblica dos versículos 1 a 15. Vemos a mão soberana de Deus trabalhando de forma invisível na vida de Xerxes. O Senhor estava cumprindo seus propósitos, quer o rei soubesse, quer não. Algumas ou todas essas preocupações podem ter influenciado na insônia do rei, mas por trás delas estava a mão soberana do Deus vivo que cuida de seu povo e nunca cochila ou dorme. Referência a Salmos 121, versículos 3 a 4. Deus queria que o rei ficasse acordado porque tinha algo a lhe dizer. O Senhor pode guiar-nos até em questões menores como nossos momentos de lazer? É claro que pode. Compreendendo o versículo 3, muitas vezes ouvimos a expressão Deus tarda, mas não falha. Em certas ocasiões ficamos impacientes e nos perguntamos por que os ímpios prosperam, enquanto o justo sofre, mas o fato é que o Senhor nunca tem pressa. Ele é longâmino para com os ímpios e quer que se arrependam e agem com paciência em relação ao seu povo e quer que receba a recompensa certa na hora certa para o melhor propósito. Compreendendo o versículo 6, entrar na sala do trono do rei era um grande privilégio, mas Hamã foi convidado a entrar nos aposentos reais. Esta nova honra só aumentou o orgulho e a confiança de Hamã. Ele pensou que estava no controle da situação e que a morte de Mardoqueu fora selada. E, quando o rei pediu o conselho de Hamã para uma questão pessoal, o ego do ministro inflou-se ainda mais. É a exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Pensando que Xerxes estava descrevendo as horas que ele receberia, Hamã pediu o melhor. O homem a ser honrado deveria estar vestido com trajes do próprio rei. Ele deveria montar no cavalo do rei com um emblema real na cabeça. E um dos príncipes nobres deveria conduzir o cavalo pela cidade e ordenar ao povo que o honrasse. Um acontecimento assim seria quase como uma coroação. Compreendendo o versículo 10, vale observar que Xerxes chamou Mardoqueu de judeu. Temos a impressão de que o rei se esqueceu completamente de que tinha permitido a Hamã emitir um edital para destruir aquele povo. Um dia o rei é inimigo dos judeus, algumas semanas depois honra um dos principais cidadãos judeus. Mas Xerxes tinha uma dívida para pagar, pois Mardoqueu havia salvado sua vida. É a exposição bíblica dos versículos 11 a 14, como esta pompa e notoriedade afetaram Mardoqueu. Quando tudo acabou, ele simplesmente voltou ao seu lugar junto à porta e continuou a servir ao rei. Aplausos não mudam quem é realmente humilde, pois seus valores são muito mais profundos. Deus pôde confiar suas bênçãos aos humildes, porque eles procuram honrar somente o Senhor. E eu encerro a compreensão do livro de Ester, capítulo 6, dos versículos 1 a 13, trago o versículo 13. Neste momento, a esposa e os conselheiros de Hamã fizeram uma declaração interessante.
visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Deus estava advertindo Ramã, mas o primeiro-ministro orgulhoso não deu ouvidos à advertência. Se ele tivesse sinceramente se arrependido e pedido misericórdia, poderia ter salvado a própria vida e a vida de seus 10 filhos. Referência capítulo 9, versículo 12. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 1 a 15. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: "Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo." Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasson, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: "Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jasson os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus." Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jasson e os outros. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 1 a 15, é a exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Tessalônica, atual Salônica, era uma cidade estrangeira para a obra do Senhor. Não era apenas a capital da Macedônia, mas também um centro de negócios, igualando-se em importância apenas a Corinto. A cidade estava localizada em diversas rotas comerciais importantes e ostentava um excelente porto. Ela era predominantemente grega, apesar de ser controlada por Roma. Tessalônica era uma cidade livre, o que significava que tinha uma câmara legislativa com cidadãos eleitos. Cunhava a própria moeda e não tinha guarnição romana alguma dentro de seus limites. Compreendendo o versículo 5, os judeus incrédulos invejavam o êxito de Paulo e ficavam aflitos quando viam os gentios e as mulheres influentes deixando a sinagoga. Paulo esperava que a salvação dos gentios fizesse com que os judeus estudassem as Escrituras e descobrissem seu Messias prometido, conforme Romanos 11, versículos 13 a 14. Mas, neste caso,
Isso só os levou a perseguir a igreja primitiva. Compreendendo o versículo 7, a realeza de Jesus Cristo é diferente dos governantes deste mundo. Ele conquista as pessoas com embaixadores, não com exércitos, e as suas armas são a verdade e o amor. Ele traz a paz às pessoas, perturbando a paz e colocando as coisas de cabeça para baixo. O Salvador conquista os outros por meio de sua cruz, onde morreu por um mundo de pecadores perdidos. Ele morreu até por seus inimigos. Referência a Romanos 5, versículos 6 a 10. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 1 a 15. Trago o versículo 11. Paulo entrou na sinagoga e ali descobriu um grupo de pessoas profundamente interessadas no estudo das Escrituras do Antigo Testamento. Na verdade, elas se reuniam diariamente para examinar as Escrituras a fim de determinar se o que o Paulo estava dizendo era verdade ou não. O apóstolo ficou radiante com a maneira como as pessoas em Tessalônica haviam recebido a palavra. Referência 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por isso, esses bereanos de mente aberta devem ter realmente inspirado seu coração. Todos devemos imitar a atitude daqueles bereanos, estudando a palavra de Deus de maneira fiel e diária, discutindo-a e usando-a como base para analisar as pregações que ouvimos. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.